Antônio Júnior, um preparador físico excelente, de sucesso, no sentido de fato tem trazido resultado por onde passa, e não é por acaso que ele foi levado para um outro país, para um outro continente. E a gente vai bater esse papo hoje aqui sobre a preparação física de uma forma geral, tá, pessoal? Nós somos profissionais de educação física e de alguma forma a gente está ligado à preparação física, seja para performance ou seja para saúde. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso com ele hoje. Meu amigo, obrigado pela tua participação aqui com a gente. Valeu. Tá com cara de sono porque não tem como, né? Pai de Pai, primeira primeira viagem viagem. e não, essa é a realidade, não tem jeito, vai demorar mais uns 2 anos aí. Pois é, sendo Só otimista. começo. Mas obrigado, eu quero que tu fale um pouquinho da tua carreira, como foi para tu ir para fora, como é que tá, de uma forma bem geral, né? Uhum. Fala tuas credenciais aí, formados, especializações e tudo mais. Bom, Antônio Júnior, né? Sou formado em Educação Física, tenho pós-graduação em Fisiologia do Exercício, Futebol e Neurociência. E, dentro desse longo dessa caminhada, né, da educação física, do esporte, eu sempre fui um apaixonado por futebol. E logo depois veio a paixão pela educação física e eu procurei saber como é que eu poderia unir os dois, né? Então eu vi o lado da preparação física, fui estudar e conhecer um pouco mais sobre isso e mergulhei fundo quando apareceu a primeira oportunidade, né? Mas trabalhei como personal aqui em Belém, trabalhei em academias, como vários de nós também trabalhamos, Sim. né? Me formei em 2014, quase nove Ele vem anos, depois da gente ainda, né? Ela Ele se formou em depois. 2011, né? Foi, Ele se formou em 2011, eu me considero um pouco novo ainda, estou caminhando também, porque eu acredito que as coisas elas demoraram no seu certo tempo, né? Claro, tudo tem o seu tempo, mas da feita que aconteceu foi tudo muito rápido. As coisas elas foram uma coisa puxando outra e Sim, as coisas sim. foram. Da feita que eu mergulhei naquilo que eu queria, as coisas elas E foram demorou acontecendo. muito pra tu sair assim da academia pra ir pra parte esportiva, por exemplo? Quando eu me formei em 2014, né, eu estava na academia ainda, né? Cheguei a trabalhar em projeto do governo, trabalhei na academia, trabalhei com CrossFit e passou assim, acho que uns 2 anos depois que eu consegui o primeiro contato com futebol. Eu não conheci ninguém do futebol. Sempre quis trabalhar com futebol, mas para mim naquela época era uma área muito fechada. Tu não se É, encontrava cursos verdade. aqui, Sim. não se encontrava pessoas que trabalhassem para te orientar. Hoje eu vejo vários profissionais da área, vários profissionais bons aqui hoje do futebol aqui em Belém, mas na época eu não via. Fui no Rio fazer alguns cursos, né, de preparação física voltada para alta performance, para conhecer um pouco mais do processo. Só fez me apaixonar mais ainda. E quando tem um detalhe que eu sempre comento, eu não comentei com vocês, eu acho, mas sempre que eu tenho oportunidade eu comento. Eu dava aula de natação lá na Companhia Atlética, lembra que eu dava Aham, aula? lembro, lembro. Eu dava aula de natação para bebês, para criança lá. E eu lembro que tinha uma criança que sempre era muito apegada em mim, só entrava se eu tava e tudo mais. E aquilo acabei criando um vínculo com os pais, conversando mais com os pais e tudo mais. E uma certa vez eu estava em casa assistindo televisão, né, esporte, quando eu vejo o pai dessa menina tá dando entrevista. Ele era preparador físico do Paysandu. Olha só. Aí eu Caramba. pensei, é essa a minha porta de entrada. Mas isso é bacana que tu fala, Júnior. E assim, se a gente trabalha e entrega resultado, trabalha direitinho, vai aparecer, cara. A oportunidade vai aparecer, o Verdade. relacionamento. Se a gente for contar aqui as situações que a gente encontrou alguém que abriu a porta, ela é bacana por causa disso, essa relação, sabe? Então, quando a gente vê que tu entrou no mercado onde tu querias, que era uma área que tu querias, que era a preparação física, a partir de um conhecido, um relacionamento ali. Então, E o legal também dele que é uma coisa que a gente aconselha, orienta os nossos alunos, é que experimente de tudo, mano. O cara É, tava dando aula exatamente de isso. natação pra criança, pô. Bebê. Era bebê? era bebê. Bebê. Também pra Bebê, criança, não pô. foi? Mas no meu caso eu vim da natação, né? Então Ah, tudo tá. facilita pra Era. mim. Pode crer.
Mas ele não, pô, ele simplesmente foi ali, aproveitando todas as oportunidades. Em algum momento vai chegar ali a situação onde você vai ter a chance de poder escolher, de poder entrar em alguma porta que foi aberta. Como é que tá? Como é que tu enxergas hoje a carreira de um preparador físico Uhum. ligado ao esporte como um todo, seja de alto rendimento, seja de recreação? Como é que tu enxerga hoje? O cara que quer assim, pô, eu amo, eu dou aula em faculdade, muitos que entram na faculdade pensam assim, né? Cara, eu quero ser técnico, eu quero ser preparador físico. E a realidade é bem diferente quando a gente está vivendo aquela prática ali, quando está experimentando aquele contexto. Como é que tu enxergas hoje o mercado, a carreira, a questão do sucesso nessa área? Hoje eu olho assim, né? Se eu pudesse começar hoje, da maneira quando eu comecei, eu não, como eu falei, não tinha muita coisa aqui, né? Para orientar a gente, saber para onde a gente mergulhar, o que que a gente tinha que estudar, o que que a gente tinha que fazer para ser um preparador Uhum. físico de futebol. Eu lembro que eu ia para os jogos, né, daqui da cidade de Remo e Paysandu, eu chegava bem cedo para assistir o aquecimento dos jogadores, eu levava um caderninho, anotava, era meio... O pessoal me chamava de maluco, eu falei, mas um dia eu vou estar lá, não sei É, mas como. sempre é assim. Aí, mas eu vejo assim, cara, que hoje os profissionais hoje estão muito técnicos. A gente vê muito profissional bom de maneira de biomecânica, de exercício, muita gente sabendo muito de exercício, isso é muito legal. Sim, Mas se eu pudesse começar hoje, eu não começava mergulhando nisso. Isso era uma coisa que ia ser consequência. Mas eu começava a entender mais o processo de como gerir pessoas, né? Você um trabalho de gestão, porque a gente trabalha com pessoas. Nós somos sim, também vendedores, sim, né? Eu demorei para entender isso, para entender que a gente precisa dar importância para que a gente está atendendo, no caso, nossos perfeito. alunos, o nosso personal, para a gente dedicar aquela 1 hora ali, 40 minutos, não sei, de aula que a gente está tendo com aquela pessoa e 100% para ela e não tá pensando lá em 100% porque isso diz respeito. E isso Sim, vai puxando uma coisa ou outra. Parece uma coisa simples, mas vai puxando. Porque da feita que eu comecei a entender que aquele meus ensinamentos de técnica, de corrida, de biomecânica, de todos aqueles ensinamentos que eu aprendi nos cursos, nos estudos, ele só vai ser aplicável se o cara que está recebendo essa informação, se ele realmente entender que aquilo é bom para ele. Mas se ele só perfeito. vai poder entender que aquilo é bom para ele se eu conseguir convencê-lo. Sim, Então, eu acho que, primeiramente, para quem está começando, querendo entrar, eu acredito que estude sobre gestão, estude sobre liderança, estude Legal. como você tratar comunicação, né? comunicação, como você fala em público, como você age com as pessoas de diversas personalidades, Uhum. porque isso vai ser importante para você. É claro que o conhecimento técnico específico ele é Sim, importante, mas você está lidando com um ser humano, você não está lidando com uma máquina, né? sim, perfeito. Então eu acredito que se eu pudesse retornar hoje e começar, eu mergulharia mais nessa parte e deixaria um pouco mais para as coisas, né, posteriores fossem acontecendo. Sim, sim. Mas não que não tenha sido bom, para mim foi bom. Eu errei, erro muito até hoje e é assim que a gente aprende. Sim. Mas é uma coisa que eu aprendi, que eu consegui, né, assimilar no decorrer do tempo até aqui. E o legal, assim, que tu. Porque assim, o que eu vejo muito é que as pessoas desistem porque elas olham pro mercado e falam, cara, isso é muito difícil, aqui em Belém não é valorizado. Ou então, para entrar em alguma área dessa aí, tem que ter QI, tem que ter alguém que indique, tem que ter network e tal. Eu tenho um sonho, mas eu tô vendo que é muito difícil. E eu quero só que tu conte, porque eu te tenho como um cara de sucesso nessa área por toda a tua carreira. Então, só conta rapidinho aí, para que as pessoas que estão ouvindo percebam que a diferença não é a diferença não está necessariamente se o mercado é positivo ou negativo, se você tem mais chance ou não. Se você quer muito aquilo e você ama muito o que faz, é só buscar ser o diferente, fazer o diferencial. Então fala rapidinho como foi a tua carreira e tal, o que que tu entende que foi o que te garantiu ali num crescimento e sucesso.
vou falar os nomes, né, dos lugares. Só tá entre nós aqui, né? Ninguém tá ouvindo. Ninguém vai, Isso tem ninguém vai falar problema pra não, né? ninguém, não se Ninguém vai preocupe. falar pra ninguém. Eu comecei ali quando eu conheci lá, que eu falei ainda agora, o preparador físico, que era pai da criança que eu dei aula, ela era do Paysandu, era o preparador físico do Paysandu. E aí, por um processo que foi acontecendo, eu comecei a estagiar com ele, não no clube, eu estagiei com ele. Ele pediu autorização do clube para ir lá nos treinos. Pegava lá, anotava os treinos, conversava com ele, todo dia ele sentava comigo e me ajudava. Falava, hoje eu fiz isso por causa disso, disso, Que disso. bacana. E por isso eu devo muito, agradeço muito a ele até hoje, né? Por isso, sempre vou agradecer. E aí as coisas, eu comecei a postar nas redes sociais, que eu já estava começando a trabalhar com isso, começando a estudar com isso. E foi daí que deu também o estalo das redes sociais para mim, que eu comecei a divulgar e as pessoas começaram a ver. E aí, quando pintou uma oportunidade, um diretor viu do Clube do Remo lá, do futebol feminino, ia começar o futebol feminino no Remo. Foi o primeiro preparador físico do futebol feminino do Remo, né? E aí me chamaram para esse processo lá, ia ser um, um mesociclo ali, vamos dizer ali. Era pouco, sabe? Eram Sim, 3 meses ali de Aham. trabalho que acabou sendo 6 meses, sabe? sim. E, e aquilo era muito legal, porque eu tava vivendo na prática aquilo que eu sempre quis. Então eu chegava Perfeito. lá, dava vida lá nas meninas, lá o pessoal ficava olhando assim, maluco aí. E aí, com um profissional, conheci vários atletas, e aí as Top. coisas elas foram acontecendo. Só que chegou uma etapa, acho que vocês também já podem ter sentido isso, qualquer pessoa e qualquer profissão sente, que você tá estagnado, assim, eu precisava dar um passo a mais. Eu, Aham. como auxiliar da casa, eu aprendia muita coisa, era muito bom, porque eu conhecia, chegava um preparador físico, eu era auxiliar dele, saía a comissão, chegava outro, eu era auxiliar. Quando você é preparador físico da casa ali, você é contratado do clube. Se o treinador ele é demitido, ele sai, Tu eu continua. continuo. Perfeito. Chega o treinador com seu preparador físico e eu sou o auxiliar desse preparador. Perfeito. Aham. Então acaba que eu vou conhecendo muitos profissionais. E isso é bom. Sim. Porque esse ciclo de profissionais fez eu ir para minha próxima etapa, porque precisou de um preparador físico principal no Mato Grosso, numa equipe lá, o Operário. E aí esse preparador físico, que eu era auxiliar dele, falou, você quer ir? Apareceu uma oportunidade. E eu tava naquela, assim, querendo dar o segundo passo, Uhum. e as coisas não aconteciam. Eu cheguei Caramba, correndo, Futebol é um mercado muito é grande, né, muito cara? grande, e É volátil, muito. né? É. É, quando vê, assim, até ontem eu tava conversando sobre isso, até fico surpreso, né? Então, Deus foi me abençoando, e foi acontecendo, cara. sim, Foi show. acontecendo, até que eu fui para Uberlândia, de Minas Gerais, também voltei para Minas, que foi o último, e Uhum. foi que lá que eu recebi a ligação do atleta que eu tinha trabalhado com ele no Operário, no Jaraguá, lá da Tailândia, ele pegou e falou para mim, ó, tá precisando de um preparador na equipe que eu tô aqui, e aí eu indiquei você, eu acho que vão te ligar aí. Eu falei, tá, bom, deixa me ligar. Aí me ligaram, realmente, e aí as coisas aconteceram, e Falando fui. tailandês e desliga. Ainda bem que era um brasileiro, era um Ah, era. brasileiro, era um brasileiro auxiliar da casa lá que tava lá, o Diego. Aí me ajudou muito nesse processo quando eu cheguei lá. Cheguei na Tailândia sem Uhum. saber nada, o que que eu ia ver, o que que ia Meu Deus. acontecer. Aí ele ficou um mês lá antes dele ir embora, de ir embora. Aí me ensinou muitas coisas ali do local ali, Uhum. para eu seguir com as minhas próprias pernas. Você desfrutar um momento. Sim, Às vezes a gente não tá onde a gente quer, mas não é um ponto final ali. Ali sim, é o processo, você respeitar o Uhum. processo e desfrutar aquele momento. E já já lá atrás você vai lembrar, pô, lembra quando eu trabalhava? Hoje eu lembro. Lembro quando eu estava lá na companhia, lá com os professores, lá com os alunos, quando eu estava no CrossFit, quando eu estava dando aula de funcional, quando eu estava dando aula para os time. Teve uma época que eu dei aula também, isso foi bem legal, para um time de pelada que eu jogava e ia lá para a arena dar aula para eles, era muito legal. Então, cara, isso tudo foi desfrutado. Então, eu acho que o segredo das coisas acontecer é isso, você desfrutar o momento sem desmerecer. E é bacana a tua fala porque eu acho que o mais importante é isso, né? Às vezes a gente fica muito desanimado. Eu tô no lugar onde eu não gostaria de estar. Mas, cara, dá o teu melhor, porque eu acho que o pior de tudo é você não querer trabalhar direito. Eu sou um cara que eu sou muito adaptável ao local, às pessoas. Como eu não comecei ali na performance, eu vim ali da hidroginástica com idoso, da natação infantil, do treinamento funcional para as coisas irem gradativamente, eu consigo ter o senso comum de treinar um atleta amador e um atleta profissional.
De você estar com... Sim. De eu dar um treino, por exemplo, ali para minha tia, para minha mãe, e de eu dar um treino ali pro jogador de futebol. Eu consigo ter, mas eu acredito que eu tenho porque eu vim ali do outro lado. E eu Sim. virei treinador de alta performance. Uhum. Então a gente tem um material humano, eles têm um material ali. Então você vê clubes bem estruturados, mas que não sabem usar as coisas. Sim. Né? Então nós estrangeiros chegamos lá para entrar com conhecimento. Então, como isso ainda é escasso lá, eu conheci muitos atletas brasileiros que hoje eu estou fazendo planilha de treino para eles, o planejamento individual deles. Como é que eu faço? Eu faço uma avaliação primeiro prévia deles, procuro fazer testes de mobilidade para ver como é que eles estão. Por quê? Porque para você correr, para você jogar com alto rendimento, você precisa ser móvel. Porque você alonga a perna ali para interceptar uma bola, você dá um chute, isso tudo é perceptível a lesão se você não está bem alongado. Então eu costumo fazer Pode um crer. teste de mobilidade com eles para saber como é que eles estão. Geralmente ali uma perna é mais fraca que a outra, uma perna ali é mais móvel que a outra. Então tudo isso pode ser gatilhos ali de lesão. Então eu já pego aqueles avaliações que é simples, eu mando uns vídeos para eles, eles fazem, eu analiso o vídeo, já vejo ali, já falo, ó, a gente precisa melhorar aqui o tornozelo, aqui o direito tá com um pouco móvel. Aí o cara fala, pô, eu lesionei o joelho direito lá atrás, eu tenho um problema de quadril direito. Falei, talvez seja porque você não é tão móvel ali no teu tornozelo, de repente, no teu quadril. Então, eu pego essas avaliações e crio protocolos, crio treinos para eles individuais. Tanto de mobilidade quanto de movimento de força, né? Força. Eu trabalho com essa pirâmide. Mobilidade, estabilidade, trabalho a força com o movimento. Eu não costumo colocá-los por exemplo, em alguns aparelhos. Porque, Tipo qual? por exemplo, leg press, extensora. Sim. Nesse momento agora, eu não costumo colocar. Eu costumo treinar o movimento deles. Movimento, o que é que eu falo? Alguns agachamentos, alguns exercícios unilaterais, alguns movimentos de quadril, entendeu? Alguns movimentos com peso, sem peso, alguns protocolos de salto, algumas Legal. coisas que eles vão, que eu quero ver eles livres para eles melhorar essa mobilidade deles. E aí você vai subindo a pirâmide, ele vai começando a melhorar, eu vejo que ele está começando a melhorar e eu vou colocando outras coisas. Pra gente fechar aqui, meu amigo, que a conversa tá show de bola. Quais são os desafios hoje que alguém que quer trabalhar com a preparação física no esporte de alto rendimento enfrentam e o que eles precisam fazer para conseguir alcançar o sucesso? Eu acho que o maior desafio, apesar de estar falando que você não chega num local sem ajuda de ninguém, você chega, precisa de alguém para você Sim, chegar, você precisa das pessoas, né, para te ajudar e tudo mais, mas eu acho que o maior desafio está em você. Ele está em você, porque nós somos os nossos maiores bloqueadores mentais, somos nós. Porque a gente chega no local, às vezes a gente acha que. Já aconteceu comigo, de eu encontrar de eu estar começando e trabalhar com um atleta que eu via na televisão, e hoje eu tô treinando esse cara e eu ficar nervoso de dar um treino pra esse cara. De eu doido, ficar né? nervoso. Eu falei, cara, se eu machucar ele, se eu fizer isso, eu falei, como é que eu vou machucar o cara? Eu cheguei até aqui não machucando ninguém, vou machucar esse cara por quê? Então tem que confiar em mim. Então eu falo porque aconteceu comigo. Então se aconteceu comigo, pode acontecer também com qualquer pessoa. Às vezes Sim. a gente pensa que a gente não consegue certas coisas, sabe? Mas a gente consegue, porque o maior, quem mais sabe ali é você. Você estudou para isso, você está preparado para isso. Então eu acredito que para quem está começando agora, a gente ter tranquilidade e acreditar mesmo que as coisas elas vão acontecer. Porque e não botar um bloqueio na sua mente que você não consegue aquilo ali, que está muito longe de acontecer, que porque você vê na televisão, você acha que é uma coisa inimaginável ali. Não, eu estive na arquibancada ali assistindo os caras dando aquecimento, né? E eu já me peguei parando ali, olhando para cima, assim, lá no meio da torcida, no meio de um repá ali, lotado de 35 mil pessoas, olhar assim e falar, eu tava ali em cima, Imagina a cara. sensação, mano. Eu ficava olhando assim, cara, olha só, eu falava que eu ia estar aqui, tô aqui mesmo. Olha só como uma palavra tem poder, né? Sim.